Vocês não estão vendo não, mas o centro está cheio de desencarnado, tá? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos conserve sempre na sua paz. Muito obrigada, Clarinha, por vir me prestigiar. Me sinto muito feliz de ver você aqui hoje. Não precisa ficar com vergonha. Naquele tempo que Jesus veio até nós, sabia-se que viria alguém trazer uma mensagem extremamente importante, que iria nascer em Israel e queria revolucionar os conhecimentos que até então baseavam a religião dos hebreus. Mas ninguém tinha nenhuma ideia do que seria dito, do que seria feito, de como é que ele seria, de como é que as coisas seriam encaminhadas. Então Jesus veio, mas ninguém sabia como seria a sua mensagem, qual seria a sua mensagem. E Jesus inicia a sua pregação pública com o Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7. E cada capítulo desse, Jesus falou para um público muito específico. Só que quando Jesus inicia as suas primeiras palavras públicas, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira frase. E isso choca e escandaliza aqueles que estavam ouvindo. Porque ninguém imaginou que seria homenageado os pobres, uma vez que naquela época, ainda hoje um pouco, né, mas naquela época especificamente, os mais importantes eram os ricos, os que tinham bens, haveres, cargo, né? Então, esses eram os mais valorizados, e isso chocou muito, porque ninguém esperava que ele dissesse para os pobres de espírito. E esse primeiro capítulo, o capítulo 5, ele fala para os seus apóstolos. É interessante porque são as passagens misericordiosas. Então ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não vou falar todas as bem-aventuranças, mas vocês vão lembrar: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São 7, né, as bem-aventuranças. Mas o que eu gostaria de lembrar é que não só isso, né, são os ensinamentos misericordiosos de Jesus, mas que ele fala para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo. Que resplandeça a vossa luz diante dos homens. E vai falando para esses discípulos, para aqueles que estavam ali aguardando e sabendo o que ele tinha trazido. Porque os discípulos, por mais que não soubessem, eles no fundo eles sabiam quem Jesus era. Então, para eles, para os pobres de espírito, para os desvalidos da sorte, para os infelizes, para os que sofriam, para os que estavam abandonados, é esse primeiro capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ele vai falar: vós sois o sal da terra, que nós já falamos, né? Não matarás. E quando ele fala não matarás, ele coloca, porque ele fala não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não jurareis em vão. Isso tudo faz parte dessa primeira parte do Sermão da Montanha. E aí, quando ele fala não matarás, ele coloca assim: ouviste o que foi dito aos antigos.
Ouviste porque não estava nada escrito. Ouviste porque isso era uma interpretação rabínica. Era uma interpretação dos rabinos daquela época. Porque as pessoas, como isso aconteceu também ao longo desses 2000 anos, isso aconteceu outras vezes, mas as pessoas pararam de procurar a Bíblia. Já se satisfaziam apenas com a interpretação dada pelos religiosos da época. Então, quando ele fala no comecinho, quando ele fala que não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu cumprimento, ele dá uma reformadinha na lei. É como se ele modificasse algumas coisas para que as pessoas entendessem que não era bem aquilo e que ouvir podia ter muita deturpação, como tem ainda. Desculpa, gente, mas está muito seco. Então, ele vai falar: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, mas ele fala e dá um passo a mais. Não, além de não matarás, ele diz, nem pode, deixa eu ver exatamente a palavra que ele usa, desmarquei aqui. Quando ele fala não adulterarás, ele fala também no sentido de você nem pensar, nem pecar pelo pensamento. Ele dá um passo além, né? Então, a gente percebe que essas são 5 leis que ele, é como se ele reformulasse. Ele vai acrescentando algumas coisas e esclarecendo o que realmente ela queria dizer, essas leis, né? Nesse primeiro capítulo, no capítulo 5, ele vai falar para os seus discípulos. No capítulo 6, ele fala para os ricos e poderosos, né? Agora nós vamos ver como é que quais são esses... capítulo de Mateus, gente, é o que a gente mais lê, pelo menos eu, não sei porquê, acho que é porque tem o Sermão da Montanha, né? Eu estou sempre olhando, sempre lendo, mas o que ele fala no capítulo 6? Guardai-vos dar esmola diante dos homens. Aí é direcionado aos ricos, aos poderosos, àqueles que eram os doutores, não os doutores da lei, que eram os rabinos, mas aqueles que tinham mais poder em Israel. Ele fala da esmola, ele fala da oração, que não adianta você ficar repetindo, que isso não vai ter valor. Ele fala para perdoar as ofensas, uma coisa que Israel não tinha o hábito, como não sei hoje, mas não tinha-se o hábito de perdoar. É muito estranho para eles todos ouvirem Jesus falar de perdoar, né? Falar de amar o inimigo. Imagina, a palavra amor, gente, ela aparece 3 vezes no Pentateuco de Moisés. Gênesis, Deuteronômio, Números, lembra aí, Rubens? Levítico, o que mais? Falta um? Gênesis, tem que fazer a conta na mão, né? Gênesis, Deuteronômio. Então, gente, aparece 2 vezes amor em todos esses 5 livros. Então, lá em Deuteronômio é que vai aparecer amar a Deus sobre todas as coisas. Até então era só obediência a Deus. Depois vai aparecer amar a Deus. Antes, inclusive, era falar amar como as pessoas. Isaac amou Rebeca, que aparece num dos livros. É a primeira vez que aparece a palavra amor. Então, quando Jesus pronuncia a palavra amor, é chocante para aqueles que estavam ouvindo. E para esses ricos e poderosos, né, ele fala da ansiedade, né? Quando ele fala olhai as aves do céu.
Não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. É um ensinamento tão rico que até hoje a gente não consegue ainda praticar, né? A ansiedade faz parte, a gente acha que é moderno, mas provavelmente não é. Porque Jesus já falou há 2000 anos, né, dessa ansiedade. Então, isso tudo para aqueles ricos e poderosos. Em seguida, gente, ele vai falar para os religiosos. Imagina os religiosos ouvindo uma coisa que eles sempre, né, muito assim, se davam muita importância. E ele vai falar: não julgueis, para não serdes julgados. Pedi e dar-se-vos-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E aí ele encerra: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E ele encerra esse capítulo, Mateus encerra o capítulo 7, mostrando que Jesus tinha um magnetismo, as suas palavras, a sua presença, um magnetismo completamente diferente daquilo que eles estavam acostumados, porque Mateus encerra assim: porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus. Ou seja, o magnetismo de Jesus era tão grande que talvez um outro que dissesse da mesma forma não faria o mesmo efeito, né? Então, quando ele pronuncia a palavra amor, todos se encantam com aquilo, todos se sentem. Imagina você diante de um espírito puro, né, te exortando a ter um determinado comportamento, se você não vai aceitar naquele momento, rapidinho, né, vou fazer tudo, porque é muito envolvente. Chico dizia que as palavras de Jesus estão repercutindo até hoje na atmosfera. E provavelmente está mesmo. Cria-se um outro ambiente, uma outra vibração. Então, as palavras de Jesus convenciam, porque ele falava, não como os escribas e fariseus. Ele fazia também, né? E é tão importante essa palavra que ele fala, amor, quando ele fala isso, é tão assim, para todos nós, é tão importante, que quando Jesus, logo após a sua crucificação, todas as igrejas, todas as fundadas, aquelas que estavam começando, e continuam trabalhando em favor dos pobres e desvalidos. As pessoas continuam trabalhando para socorrer os mendigos, para socorrer os leprosos, para socorrer aqueles mais necessitados. Então, Jesus parte, e quando ele parte, ele deixa aqui essas pessoas seguindo as suas orientações, os seus ensinos, e que continuou ao longo do tempo essas ordens religiosas, grande parte fazendo aquilo que Jesus deixou, porque era amor, basta você amar, e Jesus ensina isso, né? Só que ao longo do tempo o cristianismo foi sendo deturpado, foi sendo como se cobrissem os ensinos de Jesus de poeira, de erva daninha, e algumas ordens religiosas, não todas provavelmente, mas algumas, passaram a fazer o oposto do que Jesus falou, que é começar com um monte de paramentos, um monte de liturgia. As pessoas importantes que são importantes dentro do templo religioso. Então, os ensinos de Jesus começaram a serem cobertos por essas exterioridades, por esses religiosos que deturparam a mensagem de Jesus. E aí é interessante porque também nesse comecinho eles se irmanam com o poder público, com a política, eles se misturam e começam, né, a gente percebe que fica muito difícil, muito complicado, os templos extremamente luxuosos, né, quando Jesus não tinha onde recostar a cabeça. Então, a mensagem de Jesus vai sendo usada, inclusive, para fazer o mal. Quantas cruzadas nós tivemos, né? Quanta perseguição aos muçulmanos.
a Europa foi a Europa, Oriente Médio, foi tudo muito doloroso, tudo que o cristianismo passou a fazer, o que era feito com ele. Porque no começo o cristianismo foi extremamente perseguido, todos nós sabemos disso. Eles estavam sob o jugo dos romanos, na época os judeus, os de Israel, os hebreus, e depois eles mudou, né? Passaram a fazer com o outro aquilo que o outro fazia. Extremamente doloroso nós observarmos quanta matança, quanta tortura, quantas pessoas jogamos nos calabouços, quantas pessoas nós caluniamos, denunciamos para que fossem presos e torturados. Muitos casos, né? A Inquisição foi extremamente dolorosa para a Igreja Católica. Apesar disso, a Igreja continuou tendo muitas das suas ordens fazendo o correto. Então, apesar de tudo, a mensagem de Jesus continuou, sobreviveu nesses 2000 anos, apesar de toda essa dificuldade, de todos esses erros cometidos pelos homens, porque é isso que nós fazemos, né? A gente perde o pé e começa a fazer coisa errada, exatamente por causa da nossa conduta moral, que a gente não aprende, né? E começa a colocar e deturpar. Isso vai até o começo, até o século XIX, começo do século XIX, onde a religião, vocês imaginam, nós na mesma situação daqueles que foram vítimas da religião. Como é que nós nos comportaríamos? Então, o que acontece? A sociedade, de um modo geral, decide que não vai ter Deus mais. Não precisa, para quê? A ciência, a filosofia, a religião começam a ser perseguidos também pela religião e depois eles percebem que eles não precisam disso. Eles ficam, vocês imaginam, né, através da reencarnação, aquelas pessoas que retornam e que têm uma dificuldade muito grande com o cristianismo. Até hoje nós percebemos isso. Às vezes as pessoas têm problema com o cristianismo. A Europa mesmo ainda tem muito. Marcou demais a perseguição dos cristãos àqueles que não pensavam como eles. Então, a ciência, a filosofia vieram no começo do século não, a gente não precisa de Deus, não tem que ter religião, a gente é livre para ser o que a gente quiser. E foi, claro, né, numa sequência de acontecimentos, das pessoas deixando a religião, deixando a espiritualidade, porque a espiritualidade é importante para o ser humano, para o homem, né? Mas foi deixando porque não era importante, porque religião ensina coisa errada, né? Então, essa é a deturpação que houve com relação ao cristianismo. Só que, em um momento em que isso aconteceu e que a humanidade teve muita dor, depressão, falta de confiança em Deus, tristeza. Nesse momento começam a surgir as manifestações dos espíritos, da mediunidade aqui na Terra, né? Começando com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, em seguida alguns outros acontecimentos. E aí, segundo o livro Afinal Quem Somos, mais de 80 cientistas faziam pesquisa sobre mediunidade. E aí, o professor Rivail, o nosso Allan Kardec, toma conhecimento, né, das mesas girantes e é convidado, todo mundo conhece essa história, para ir numa casa onde as duas irmãs recebiam mensagem dos espíritos. Mas, o que o senhor Fortier falou para ele, isso em 1854? Que as mesas estavam respondendo perguntas. Porque até então, o que o professor Rivaio entendeu? Que as mesas podiam se movimentar por causa do magnetismo, porque ele foi um profundo estudioso do magnetismo. Então, ele entendeu que as mesas não teria problema, podia se movimentar. Aí o senhor Fortier fala para ele, não, mas elas estão respondendo perguntas. Ele fala, bom, aí já é outra história, né? Se há uma causa inteligente, né? Se há um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente.
Então, foi exatamente isso que o professor ouviu e que ele resolve ir. Só que, em 80 cientistas que fazem a pesquisa, o único que se interessou pelo que estava por trás, que foi estudar, foi o professor Rivail. Ele vai e aí ele percebe que realmente tem questões inteligentes. Perguntas inteligentes e respostas inteligentes. O que faz o professor Rivail? Resolve estudar, né? E quando ele resolve estudar, ele já era um pedagogo importante na França. Quando ele resolve estudar, das pessoas que... Porque quando ele toma contato com a manifestação dos espíritos, as pessoas já tinham feito diversas perguntas. Tinha uma média de 500 perguntas já feitas aos espíritos. E aí ele é visitado por uma pessoa do teatro, Victor Ian Sardou, que fala com ele para ele levar adiante o estudo. Então, você imagina, eles chegaram com 500 cadernos para o Kardec fazer um estudo, né? Para o Kardec ver o que ia fazer. Então, a gente imagina o seguinte, se fosse um de nós, né, chegar com 500 cadernos para a gente fazer um levantamento, dar uma olhada nas perguntas, à luz do lampião, diga-se de passagem, sem computador, que a gente, né, não tem aquele negócio de copia e cola, né, nada. Gente, era na base da pena e da luz do lampião. Kardec já tinha mais de 50 anos, pouco mais de 50. Por isso, é que ele morre antes até, assim, mais cedo, como o Dr. Demeure falou para ele, porque ele acabou com a saúde. Para nós, para deixar para nós, para codificar essa doutrina, para poder fazer a coisa da melhor forma possível. E Kardec foi brilhante ao perceber, porque todos os outros, o interesse deles era apenas os efeitos físicos, apenas o fenômeno. Imagina, a gente ter contato com o fenômeno, o que nós íamos fazer com isso? A gente nem ia ter paciência para ler Gabriel Delane, né, para ler Aksakoff, nós não íamos ter. Apenas dizendo lá das diversas manifestações, de todos os estudos, não. Kardec percebeu que tinha uma coisa além. E quando ele vai mexer nos cadernos, né, e vai fazer as perguntas, ele percebe que tinha uma causa extremamente importante por trás. Porque quando ele questiona os espíritos, porque ele vai perguntando para os espíritos, questionando por que alguns eram felizes e outros infelizes, ele descobre que era o comportamento aqui na Terra. E isso foi fundamental que Kardec fez, já Kardec aí, né? A gente já está falando dele mexendo, né, com o Livro dos Espíritos. E é interessante porque ele pega todos esses cadernos, ele faz, como pedagogo que era, gente, ele era um pedagogo importante, já tinha publicado livros na França. Então, como ele era um pedagogo, e aí eles escolheram a pessoa, né, certa para fazer, ele começa a montar esse quebra-cabeça, né, que é, primeiro, o Livro dos Espíritos. Então, vocês podem observar que o Livro dos Espíritos é como se espremesse a filosofia e a ciência e colocasse num livro só. Então, assim, já havia a pesquisa, né, científica, e já havia também a filosofia falando a mesma coisa. Tanto é que ele chama de filosofia espiritualista, em alguns inícios, né, de livros que a gente vê. Então, Kardec faz algumas coisas que nós temos que agradecer muito, que, como o Rubens disse, homenagear, apesar de pequena, porque nós devemos muito a Allan Kardec. Devemos essa doutrina que nos trouxe, devemos a facilidade com que a gente tem condição de estudar, né? E nesses 220 anos, né, do seu nascimento, a gente espera que onde ele estiver, ele receba as nossas vibrações de carinho, né? Mas uma coisa que Kardec percebe era o fio condutor
da mensagem do Cristo com a mensagem espírita, com a mensagem dos espíritos, que os espíritos trouxeram. E quando ele percebe isso, é como assim, e a gente vê isso lá no Livro dos Espíritos, quando ele começa a falar das leis morais, e ele vai falar a lei divina ou natural, e na pergunta 625, ele pergunta quem é o espírito mais perfeito para servir de guia e modelo para a humanidade, e os espíritos respondem: vede Jesus. Então Kardec foi brilhante de fazer essa ligação, de tirar aquilo que estava prejudicando a doutrina de Jesus. Tirando dali as ervas daninhas, a poeira, né, colocando novamente em prática, né, ou pelo menos trazendo para nós a necessidade de praticar essa doutrina de Jesus, né? Então, essa primeira importância muito grande do Kardec foi partir do desconhecido para o conhecido, né? Porque ele podia ter falado assim: não, né, eu não vou... Qualquer um de nós teria esse comportamento, gente. Um missionário é diferente por isso. A gente percebe que, além de um espírito superior, Kardec era um missionário, um grande missionário. Porque um que ouvisse falar das mesas girantes, o que a gente ia fazer? Vamos lá assistir, né? Ninguém ia pensar que a gente tinha que partir dessas perguntas para poder entender o que estava por trás. Então, ele parte desse desconhecido para o conhecido, começa a fazer essas perguntas, né? Ele tem o dom de analisar com lógica. Tudo dele é muito lógico. Tudo que a gente lê que Kardec trouxe para nós é muito lógico. Então, isso é de uma genialidade enorme. Esses livros que todos têm um número, né? Esses questionamentos que é da filosofia, né? Por exemplo, do Livro dos Espíritos, tudo feito de pergunta e resposta, onde o que nós precisamos, nós encontramos, basta pesquisar. Tudo que nós precisamos, basta olhar no Livro dos Espíritos. E está tudo numerado. A pergunta tal, no item tal, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item tal. O Livro dos Médiuns também, a gente pensar, né, como tem lá tudo direitinho, tudo... É muito didático, para todos nós é muito importante. Isso, a forma facilitada com que ele deixou, né? A outra coisa era a criação desse método, né, para estudar. Porque vários trabalharam da mesma forma, vários cientistas, mas não deram um passo além, como Kardec deu, e criou esse método para que pudéssemos estudar. Vocês imaginam ele com 500 cadernos, recebendo correspondência, publicando na revista Espírita, né, depois de um certo tempo, ele publicando na revista Espírita, porque, se não me engano, o primeiro número foi em 1858, quer dizer, fazia muito pouco tempo que tinha publicado o Livro dos Espíritos. Então, essa criação desse método que ele faz para estudar, onde nós partimos ali de Deus, né, e a criação, depois os espíritos, a vida espírita, né, e a sequência, depois penas e consolações lá no final, mas as leis morais antes, tudo de uma forma, eu diria que genial. Não sei se porque eu sou muito atrasada, mas eu acho genial o que ele fez, acho mesmo. Então, ele poderia publicar tudo, né? Poderia pegar tudo e publicar, mas ele resolveu filtrar. E é aí que a gente vê a frase, né, preferível, negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, ele pegou era muita coisa. Então, ele podia fazer isso e publicar, né? Deixar publicar. Não. Ele não fez isso. Ele passou a usar a universalidade do ensino dos espíritos, para poder ter certeza daquilo que estava sendo publicado. E isso porque um médium pode desequilibrar,
né? Quantos nós conhecemos? Um grupo pode desequilibrar, né? Também conhecemos grupos que se desequilibram. Mas, se você pega diversos ensinos de diversas partes do mundo, você não tem como errar, mesmo que as palavras sejam um pouquinho diferentes, mas a base é aquela ali, está ali, escrito, o que é isso, isso, isso e isso. Então, ele não publicou, antes de ter feito essas perguntas, e vocês imaginam o trabalho imenso, que era receber correspondência do mundo inteiro, de outros trabalhos mediúnicos, fazer as perguntas, imagina isso. E usou a Revista Espírita como balão de ensaio, porque ele publicava na Revista Espírita aquilo que ele tinha dúvidas, e ficava aguardando. Então vinha depois as respostas, a correspondência, que era imensa. Naquela época, né, não tinha e-mail, vocês vão lembrar. Então, era uma correspondência, um trabalho físico mesmo. E ele, nesse balão de ensaio, quando ele tinha alguma dúvida, tanto é, gente, que a gente pode observar na Revista Espírita, nem tudo está na codificação. E aí, ou tem algumas pequenas mudanças. Então, ele publicava, aguardava, e aí vocês podem observar, né, são alguns volumes, mas é muito gostoso de ler a Revista Espírita. E aí, ele aguardava o momento que aquilo se confirmava através de diversos médiuns. Uma outra coisa foi usar o pseudônimo para não colocar o seu nome verdadeiro, professor Rivaio. Por quê? Porque ele era um pedagogo importante na França. E ele era da escola pestalozziana. Então, para não manchar isso aí, ele precisava de um pseudônimo, mas ele não podia colocar um nome falso, porque a obra era dele. Era, mas não era. Ou não era, mas era, né? Porque foi ele que fez, ele que escreveu. Então, ele também não estaria sendo honesto. Mas, quando ele descobre que ele tinha sido um sacerdote druida, numa encarnação anterior, ele escolhe o nome desse sacerdote, porque afinal de contas era ele, mas não era ele, então estava tudo certo. Para não misturar, né, a fama dele na França com a doutrina espírita, para manter a sua pureza. Né, para que nós depois não ficássemos falando, não, é aquela linha lá, não vou nem ler. Não é assim que a gente faz? Daquela linha eu não vou nem ler. Então, uma outra coisa é ter descoberto a consequência moral do ensino. Isso é fundamental. O que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita? Então, tudo tem consequência moral. E isso ele percebe e ele valoriza extremamente quando ele descobre, porque tanto no livro Céu e Inferno, no livro dos Médiuns, ele pergunta ao espírito, o espírito que é infeliz, por quê? O que ele fez aqui na Terra que ele é infeliz? E aí ele né, chega à conclusão de que faltou alguma coisa, que nos leva a ser infelizes no mundo espiritual. E isso ele pergunta para os próprios espíritos. Não é alguém que veio dizer, não, ele pergunta usando esse método aí, né, da universalidade do ensino dos espíritos. Então, consequência moral, para ele, foi extremamente importante a descoberta. Em seguida, ele vai, pensa, como é que ele vai publicar? 500 cadernos. Né? Difícil decidir isso. Olha o brilhantismo de Kardec, escolhe o livro dos Espíritos, aquelas perguntas, para depois ir abrindo para os outros. Né? Mas começa com o livro dos Espíritos. Então, eu não saberia, eu não tinha a mínima ideia, eu ia publicar uma coisa assim, para vocês verem a distância da gente com Kardec, né? Eu ia publicar assim, aleatoriamente, eu acho, porque, né, como é que ele chegou à conclusão, o livro dos Espíritos, né, chegou à conclusão de que aquele tinha que ser o primeiro livro a ser publicado, e depois ele vai abrindo para outros, né. Vocês pensam, isso é muito difícil de organizar, não é? Eu acho, não sei se Carolina acha, que talvez, né, no trabalho, né, não sei como é que é, mas
Tem alguns gênios que provavelmente saberiam, né? Não é o meu caso. Então, essa ordenação do conteúdo das obras, depois ele vai fazer, né? Em seguida, depois ele publica, tirando as partes do Livro dos Espíritos, né? Gênesis, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno. Obras póstumas são coisas que ele deixou escrito, né? E aí, é interessante que ele coloca, no final, né, dos seus ensinos e tal, algumas coisas, que está no projeto espírita de 1868, que como é que ele não nos abandona, além de tudo, depois de tudo feito, ele ainda faz viagem espírita de 1862, ele sai circulando. Imagina a viagem, gente, naquela época, não tinha avião, não. Então, tudo muito difícil para ele. E ele vai em diversos locais onde estão começando casas espíritas. E ele dá algumas orientações ainda, dá através de cartas, né? E eu achei uma coisa muito interessante, que vem bem a calhar, que ele fala, antes disso, ele fala evitar questões intrigantes. Questões intrigantes seria a mistura de uma coisa que você vai provocar no outro, um ressentimento, uma raiva, um afastamento, na verdade. O espírita fora da casa espírita pode ser o que quiser, mas na casa espírita ele tem que ter uma conduta que não provoque animosidades, né? Mas ele fala do centro espírita, ele fala assim, que a casa não precisa estar caindo aos pedaços, né? Eu entrei hoje, olhei quebrada aí a entrada, Lisdete. Falei assim, aí ó, tá vendo? Kardec falou que tinha que ser simples, mas não precisa ser caindo aos pedaços, né? Tem que ser pintadinho, tem que ser humilde, não pode ser rico, porque senão você afasta as pessoas. Mas também não é para você ter, né? Você não precisa ter uma geladeira que você liga com a Alexa, né? Mas você também não pode ser uma geladeira que você segura com um pedaço de pau para ela poder fechar a porta, né? Nem um freezer que a gente tem que desligar o mês inteiro, né? Porque aumenta muito a energia, porque o freezer é velho, né? O fogão não precisa ser fogão que liga com voz, né, gente? Mas também não pode ser caindo nos pedaços o fogão, né? Então, assim, a casa espírita, né, isso eu achei fundamental, essa preocupação dele ver com a gente adiante, né? Ele vê adiante, ele fala, né, tentar ajudar de todas as formas. Então, Kardec, muito obrigada por tudo. Aos espíritos da codificação, aqueles que, né, estiveram com ele, que auxiliaram ao Espírito da Verdade, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos e que Jesus nos abençoe.